vossos compromissos diante desta doutrina, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um com a sua responsabilidade. Cada um, mas sim, com os vossos trabalhos sempre apostas em Cristo Jesus. Então, isto não foi trazido assim de uma hora e de outra. Trouxe, aconteceu e faz, trouxe, aconteceu e faz. Não. Foi muito cuidado, e muito cuidado em Cristo Jesus. Assim como o grande cimiromba de Deus está tomando-se muito cuidado nessa perspectiva de uma nova doutrina, de uma nova era em Cristo Jesus. Estão fazendo entendedor, por favor? Por tudo que se faz passar diante dos jaguares mal incompreendidos, que deixaram, às vezes, em Cristo Jesus, e graça, esqueceram do que aprenderam, esqueceram que o mundo evoluiu, e não, diante da doutrina, e sim, não se para. E hoje aqui a doutrina está se tornando em vaidade. O mestrado por vaidade está se deixando que esta corrente, que essas raízes em Cristo Jesus fraqueja. E o grande cimiromba de Deus, de los padres Seta Branca, vendo toda essa situação desse fraquejamento desta raiz em Cristo Jesus, que muito tem a porfir, muitas coisas vocês vão ouvirem. Está se formando-se esta raiz, fortalecendo esta raiz diante de vós, Messias. Por quê, meus filhos? É tudo diante da humildade em Cristo Jesus. E quando o estrede junto o saquá, fez chegar o saquá neste pedacinho de chão, já veio com propósito de fortalecer esta raiz do templo mãe em Cristo Jesus. Diante dos jaguares aqui, que chegarem em busca do auxílio em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, os pacientes em Cristo Jesus, e jaguares praticando tudo o que aprendeu. E muito mais. Porque o mundo negro, ele não parou de evoluir. Cada dia, cada instante em Cristo Jesus, eles atacam as pessoas numa nova força, numa nova energia. E de los padres Seta Branca, vendo toda essa situação em Cristo Jesus e toda esta confusão, não? Ele se viu que precisa fortalecer essa raiz. Neste pequeno pedaço de chão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que esta nega véia tem a dizer é que vós me têm em vossas mãos, em Cristo Jesus, tudo que vós me aprenderam, e muito mais. Porque eu, o Padre Todo-Poderoso, o Mestre Jesus, está dando a oportunidade de vós mercedes buscarem tudo que vós mercedes aprenderam. E tudo que vós mercedes têm a aprender nesta nova era, neste ciclo em Cristo Jesus, nesta renovação. Porque esse homem físico, ele quer renovar esta doutrina, porque cada renovação que ele se faz, partido pelo físico, ele fraqueja a raiz. E não? Cada dejunto, e cada trino empossado, não pela espiritualidade, mas empossado fisicamente, enfraquece uma raiz em Cristo Jesus. Esqueceram que quem trouxe essa doutrina foi o mundo espiritual. Toda uma corrente indiana do espaço em Cristo Jesus e Filho. E se as leis do homem físico estão prevalecendo, então vós vocês estão manipulando uma força que não é de vós vocês. Se vós vocês emitem numa forma de trinos
é não? Criado pelo homem, Cristo Jesus, o que vocês estão buscando? Do céu, esse. Graça. Então, vocês, é tudo que Guataí 108 em Cristo Jesus, e trouxe e propagou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o fim desta nova era, e sim. Até o fim deste novo ciclo em Cristo Jesus. Estão fazendo, entendedor? E na contagem da espiritualidade, isso vai até... Vocês estão na contagem de 2000 e quantos, enfim? 2022. Isso até 2990. Isto. E passado, e meado. Então, vocês têm muito trabalho, mas vocês não podem ficar desguaídos da força da corrente em Cristo Jesus. E junto à espiritualidade que cada um representa nesta terra. Os pretos velhos, as pretas velhas, guias missionárias, os cavaleiros em Cristo Jesus, esse. Os ministros, esse. Então, sua cosita é muito séria, que se vovó for buscar desde o começo, vovó toma muito tempo de vocês, em Cristo Jesus. Estão fazendo, entendedor? Essa nega feia. Por que isto acontece? Então, por que está acontecendo essa coisa? Não é feita. Está acontecendo essa coisa em Cristo Jesus. Porque a Pai Seta Branca quer que vocês representem muito bem essa força que vocês representam aqui na Terra. Em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o que vovó se tenha de ser junto ao seu mestrado em Cristo Jesus? Graças a Deus. Que as coisas estão se estreitando, meu filho. Quando de los padres Seta Branca se vinha vos orientando que vocês têm que praticar o amor, vocês têm que praticar a humildade, vocês têm que praticar a tolerância em Cristo Jesus. Porque vocês vão necessitar de tudo isto. Não só dentro da doutrina, mas para toda a vida, em Cristo Jesus. Nessa vida terrena que vocês estão. Infelizmente, vovó tem a dizer que é uma vida terrena que está bagunçada pelo homem, não? As pessoas bagunçou e tudo isto, porque as pessoas hoje se acham o dono da razão em Cristo Jesus. Não? E como começa tudo isso? Vovó Trolulô não há? Achando-se filho. O homem se acha que é o dono do mundo, às vezes. Não tem tolerância, não tem humildade, não tem amor ao próximo. Em Cristo Jesus, e às vezes só pensa no próprio umbigo, não há? Isso é bem para a humanidade? Não. Isso não é bem para a humanidade, ainda mais quando se trata de jaguares que têm um aprendizado absoluto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora aqui, aos tronos do Padre Rondenó, que vovó citou um exemplo. Então, assim, Deus deixou o 10 mandamentos para todo mundo. Seguir um pouquinho dele, praticar um pouquinho, para ser melhores em Cristo Jesus neste mundo. E o mundo está colocando o mandamento todo ao contrário, não? Amar o próximo como a ti mesmo. E tem gente que faz questão de não amar o próximo, não? Faz questão, em Cristo Jesus, de apedrejar, de pré-julgar, como se ele não tivesse problema, não tivesse meus filhos defeito em Cristo Jesus. Todo mundo se tem. Então, antes de eu julgar e pré-julgar, olha para os meus defeitos. Olha o que eu tenho em Cristo Jesus, que é resolver em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim, né?
Vovô vai citar alguns exemplos. Não cobiçar a mulher do próximo, e o que mais as pessoas fazem é cobiçar o próximo dos próximos. Em Cristo Jesus. Está vendo como que o mundo está bagunçado, Zizi? Cobiça a mulher do próximo, em Cristo Jesus, toma a mulher do próximo e assim se vai. É não? Se vai divertir em Cristo Jesus, não sabe se divertir, às vezes, usando a conduta de si próprio. Tem gente, meus filhos, em Cristo Jesus, que se abala da vossa conduta, que sai do eixo da vossa conduta em Cristo Jesus. Porque conduta não é só doutrinário. Conduta é respeito em Cristo Jesus, ela cabe a qualquer lugar. Não é assim? Graça? Ela cabe em qualquer lugar, meus filhos, em Cristo Jesus. E o ser humano está deixando disso, não? Ele acha que tudo, às vezes, ele pode falar em Cristo Jesus. Desrespeitar, é não? E assim, vai bagunçar no mundo, é assim. E as energias do mundo negro vai pesando sobre o mundo em Cristo Jesus. Mas vovó sempre introdulou, vocês não vão consertar aí o mundo. Mas coloca um pouquinho dentro do coração para praticar, fortalecer esta raiz que ora se faz enfraquecer pelo homem também. É não? Graça? O ciúme e a inveja é o pior dos pecados. Em Cristo Jesus, meus filhos. Então, não tenha ciúmes do próximo e nem inveja do próximo em Cristo Jesus. Porque, às vezes, o próximo está para ajudar. É não? Unificar junto a vós mesmo para ajudar. Enriquecer em Cristo Jesus, seja lá o que for. Seja a casa, seja para enriquecer até vós mesmo, que às vezes precisa de um ensinamento, sim, e que às vezes pela ignorância vós se perdem num estalar de dedos, e não há? Em Cristo Jesus, sim. Ciúme e inveja é os piores do pecado também, em Cristo Jesus. Por que te ciúmes? É não? Se tem ciúmes é porque não confia em si próprio, não há? E a inveja, meus filhos, só regride as pessoas de vida. Em vez de crescer, se tornar como árvores frondosas, ela vai criar raízes secas em Cristo Jesus diante de si próprio. Estão fazendo entendedor, fofó? Está vendo como que o mundo vai se perdendo em Cristo Jesus? E não é isso que o Mestre Jesus quer. Isso está difícil de consertar o mundo. Por isso, os desencarna em massa, quando vós souberem que desencarnou em massa, que a guerra se formou, levou-se em massa. É assim que o mundo acaba em Cristo Jesus. Assim como vós receberam esta peste perniciosa que se levou muitas pessoas em Cristo Jesus. Pessoas que às vezes não tiveram recuperação, sequer, de nem aprender a ouvir, meus filhos, em Cristo Jesus. De nem querer praticar as leis de Deus. Porque o que gera em volta de vós, meus filhos, é Deus, é o Mestre Jesus. Se vós, estão aqui, agradece a Deus por esta rica, feliz oportunidade. Porque se Ele dá um sopro, prender a sua respiração, tudo isso acaba, não é? Estão fazendo entendedor, fofó? Como que o ser humano se torna ignorante em Cristo Jesus? Mas vocês estão com uma missão muito grande de se curar, de curar o próximo, aqueles que vêm em busca de vossos auxílios em Cristo Jesus, meus filhos. Graça.
E essa raiz não pode ficar morta, seca como se está ficando. Então, Deus Padre Seta Branca confiou em vós mercês esta missão em Cristo Jesus. Então, nega véia tem a dizer, não? Como sempre, a espiritualidade vem dizendo e preparando vós mercês em Cristo Jesus para uma nova jornada. Uma nova caminhada junto à Simiromba de Deus, junto ao Mestre Jesus e toda a força que vós mercês representam nessa terra. Que a responsabilidade de vós mercês aumentaram, meu filho. Ser muito mais. Em Cristo Jesus. Vovó está dizendo isto porque tem Jaguar Saquá que não quer nada com nada. É só chegar, passar, trabalhar, estalar dedinho em Cristo Jesus, agradecer aos mentores, salve Deus. E esqueceu que tem uma casa de Simiromba, um oráculo, vós mercês estão dentro de um oráculo de Simiromba de Deus, de los Padres Seta Branca. O que vós mercês fazem aqui vão fazer muito mais, porque aqueles que não fizerem, meus filhos, aqueles que não fazerem com amor em Cristo Jesus, que não estiver posto com a bandeira rosa do amor hasteada, como vós mercês mesmo juraram ao Pai Seta Branca, esta é vossa missão, este é vosso sacerdócio, não vão ficar. Porque vós mercês estão por vós mercês e por próximo, em Cristo Jesus. O próximo que vós mercês, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vão receber. Doentes, precisando de ajuda em Cristo Jesus, e graças a Deus. Estão fazendo entendedor, fofó? Graças a Deus. Entrou-se do portão adentro, tem trabalhos, enfim. Todo mundo se tem uma manipulação, alguma coisa a fazer. Todo mundo se tem em Cristo Jesus. Então, Grácia, o que o Ataí 108, com a sua presença luminosa de Deus, teve aqui, dentro desse humilde templo, disseram e disse a vocês, na vossa contagem, como que se é, filho? Que dia que foi na vossa contagem, na vossa lua? Domingo passado. Extra. A resposta vós mercês tiveram e logo de início. Vossa adjunto recebeu o recado em Cristo Jesus de todo amparo absoluto e das pessoas que ela mais citou os nomes, sim. Que ela ia estar à frente de tudo isto em Cristo Jesus, e a resposta se veio. Então, vós mercês, para vós mercês fazer entendedor como é isto muito sério em Cristo Jesus. Então, o Raquá, vós mercês caminham só, como sempre caminhou. É sim. Em Cristo Jesus. Quando o Guataí 108 citou, que ela tinha os adjuntos dela. Ela tinha o barro e o frois em Cristo Jesus como adjunto. Ah, se como nega véia faz trololô. Nega véia, meu filho. Faz todo esse trololô porque nega véia faz parte de uma evolução. Junta todo esse povo em Cristo Jesus e nega véia que vem direcionando a missão nesta doutrina aqui, pelo de los Padres Seta Branca, junto ao Padre Rondinoque, ao ministro em Cristo Jesus. Então, o que ela disse antes e muitos antes. Já comunicaram com os filhos em Cristo Jesus que todo amparo ele se tem.
E quando vovó fez trololô, que a espiritualidade vai formar vós vocês. Não vai ser minha filha, vai ser a espiritualidade. Cada um com seu merecimento, assim como os devas em Cristo Jesus, como as primeiras jandas, assim, como as profetisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque vós vocês, às vezes, não vai só prestar o auxílio saquá, mas auxílio aos templos que necessitarem das profetisas, das jandas em Cristo Jesus. Estão fazendo, entendedor, fofão? Isto é caminhada de cada um. E isso foi escolhido a dedo pelo grande Simiromba de Deus, de los Padres Santa Maria. Então, vós vocês vão ser testados a todo instante. Quem de vós vocês em Cristo Jesus de grande confiança vai estar de lado a lado da minha filha junto aos trabalhos desobsessivos, os trabalhos de cura em Cristo Jesus? E graças a Deus. Porque não adianta só dar de corpo presente, não. Tem que estar de corpo presente, com toda a bagagem que vós vocês receberam, com todas as armas postas em Cristo Jesus. Senão não adianta vós vocês vir manipular uma força, uma energia. Porque as coisas têm que acontecer, meus filhos. Fizeram entendedor, fofão? Estão fazendo entendedor, meus filhos? Sim, vó, estamos, pelo menos eu estou entendendo. Graças a Deus. Então, tudo é muito minucioso, assim. Porque vossa de junto, a minha filha vai precisar muito de ajuda. Tanto espiritual, em Cristo Jesus, como na parte física. Porque o dois vive em duas, espiritual e físico, em Cristo Jesus. Porque o físico é assim. O físico, porque não tem condições de fazer o físico, porque vai estar diante dos trabalhos. É sim, atendendo as pessoas que hora chega no seu leito de dor, porque já tem uma fila aí, e de longe, pessoas de longe que querem fazer chegador para um trabalho desobsessivo e para um trabalho de cura. Já tem pessoas que estão precisando dos vossos auxílios, meus filhos, em Cristo Jesus. Então, se a pessoa vai fazer chegador saquá, vós vocês têm que fazer. E quem tem este tempo de receber, de curar essa pessoa, nem que for com um prato de comida, assim. E quem tiver desanimado, desconsolado, com preguiça, então não entra na contagem, porque é coisa séria. Em Cristo Jesus. Estão fazendo, entendedor? Porque a preguiça, vovó faz trololô. Ninguém leva a ninguém nada a preguiça, porque se vós vocês tiver preguiça e deixar de trabalhar, vós vocês morrem de fome, não é? Não é assim? É assim. Em Cristo Jesus. Estão fazendo, entendedor, vovó? Isso é sacerdócio. Isso é honrar as mangas que vós vocês dobram em Cristo Jesus e trabalham. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão fazendo, entendedor, fofão? Graças a Deus, filho. Graças a Deus. E a minha filha tem que estar diante dos trabalhos. Porque isso também vai ser dividido por turno de trabalho, como vós vocês também têm os turnos dos vossos trabalhos em Cristo Jesus. Vós vocês não têm os vossos turnos de trabalho dentro do templo. Também você vai ter em Cristo Jesus. Fez entendedor, fofão? Vós vocês vão trabalhar tanto, às vezes, fisicamente como espiritualmente, meu filho, em Cristo Jesus. E tem pessoas que só cruzam o braço, não, e quer deixar as coisas acontecerem. Muito cuidado esse cruzamento de braço em Cristo Jesus e sobrar uma pontinha para vós vocês manipularem também em Cristo Jesus. Porque o jaguar não foi feito para fazer parador.
Foi feito, Zé? O Jaguar foi feito? Não, o Jaguar foi feito para trabalhar e Se evoluir. vocês são guerreiros de los padres seta branca, em Cristo Jesus, assim como eles tomam, não? Então são guerreiros para tudo. É sim. Graças. Estão fazendo entendedor, fofão? A minha filha, a senhora Saquá, às vezes, enfim, vai se ponhar este Jaguar. Se postar junto a vós, vocês também, em Cristo Jesus, na lei do auxílio e da caridade. E na parte física, quem vai ajudar? E quem se propagar a fazer na parte física, também se faça bem feito, meus filhos. Em Cristo Jesus. Faça com amor. Não venha patrolando as coisas em Cristo Jesus. Porque se vós vocês deixou isso a classe suja, o vovó vai lá e mostra para minhas filhas que aquilo lá está sujo. E vós vocês já sentiram a prova disso, não? Se vós vocês errou ou pensou maldade nos vossos pensamentos, pode ter certeza que a minha filha faz sabedoria. Porque, nega véia, você tem uma persona de frente e está para ajudar cada um de vós vocês com muito amor. Se está para ajudar, meus filhos, todos aqueles que vêm em busca de vossos auxílios, nega véia não vai passar despercebido daqueles que estavam os traindo pelas costas. Ou emanando qualquer coisa em Cristo Jesus, porque não era disto. Ela não vai receber vibrações de jaguares incompreendidos, sim, em Cristo Jesus. Porque, às vezes, vovó pega a ser muito a deslizar diante de Saquá. Ou não faz por não fazer, ou patrola por patrolar, em Cristo Jesus. Ou quer enganar o próximo e está enganando a si mesmo, em Cristo Jesus. Porque minhas filhas, vós vocês não enganam. Em todas as coisas, seja físico ou espiritual, em Cristo Jesus. Porque se ela faz a sofrer para ajudar a cada um de vós vocês, por que receber essas vibrações? Não. Vós vocês vão responder pelos vossos próprios atos, a lei de causa e efeito, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós vocês sabem o que é isso, porque vós vocês aprenderam. Aprenderam o que é causa e efeito? Sim. É a lei do retorno pela própria consequência do que vós vocês estão fazendo. Em Cristo Jesus. É uma dor aqui, é uma dor lá, é uma dor de cabeça aqui, é um tropeço lá, é um machucado de unhas aquá. Mas por que eu estou levando isso? Reflita para a fofó. Vê o que vós vocês estão fazendo. Vê o que vós vocês estão pensando. Vê o que vós vocês em Cristo Jesus emanou diante do próximo e dos próximos. Vê o que você fez diante dos vossos irmãos de doutrina em Cristo Jesus. Porque a espiritualidade se prega unificação. É não? Muito amor, meus filhos, em Cristo Jesus, pelo que vós vocês fazem. Tudo aqui se reflete junto do amor. Em Cristo Jesus. Estão fazendo, entendedor? Sim. Então, os trabalhos se veem. E quem, meus filhos, foi escalado diante daqueles trabalhos em Cristo Jesus? Está escalado. E faltar, vai carregar o trabalho nas costas. Porque se faltar com justa causa em Cristo Jesus, faltou por justa causa. A espiritualidade até entende erros, faltar por justa causa, mas faltar em Cristo Jesus por brincadeira, porque não deu vontade, porque deu preguiça. Ah, não vou lá hoje, é só eu que faço. Não, porque a vovó já ouviu isso. Se eu faço isso, eu não posso fazer aquilo. Em Cristo Jesus. E não, se você é missionário em Cristo Jesus, você faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, em vossos benefícios, em benefício do próximo. Não foi assim que vós vocês aprenderam? Foi sim.
em Cristo Jesus. Estão fazendo entendedor, fofó? Então, se não vem com amor em Cristo Jesus e boa vontade, e nem se escala para um trabalho. Não quero ver ninguém aqui em Cristo Jesus de trololô. Não vamos perder tempo com birra das pessoas, porque ninguém é perfeito neste mundo. Em Cristo Jesus. Cada um de vocês tem um propósito de estar aqui dentro, para aprender em Cristo Jesus ser filho. Graças. Os trabalhos agora vão ser por escala, sim. Vocês vão ser escalados em Cristo Jesus. Como se vem aos outros templos em Cristo Jesus, porque o povo se cresce. E não para sacrificar um outro aqui, o outro ali, vocês vão trabalhar unificado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças. A espiritualidade vai fazer o teste em cada um de vocês. Vocês cada dia vai ter uma surpresa em Cristo Jesus. Para ver quais as pessoas vai ser escalada para estar junto a minhas filhas em Cristo Jesus diante de um trabalho espiritual. Diante de um trabalho desobsessivo de grande peso, sim. Em Cristo Jesus. Que é para curar. Graças. Isso é ser jaguar. Se ninguém aprendeu que isso é ser jaguar, então começa a aprender, porque esse ciclo só tem renovação. E nessa renovação, se o jaguar não aprender em Cristo Jesus, o mundo bate. O mundo das trevas bate em Cristo Jesus. Estão fazendo entendedor? E o jaguar não foi feito para receber, não, as pauladas da vida. Ah, mas por que essa nega velha quer que eu faça, vai exigir que eu faça em Cristo Jesus? Não. A doutrina não obriga a ninguém. Mas se faz, meus filhos, faz com amor. Mas se faz, faz com responsabilidade em Cristo Jesus. Os companheirismos saquá. Não quero que nenhum atrapalhe o caminho da caminhada de ninguém. Caminhada é na individualidade, não. Cada um de vocês tem seus karmas, tem seus reajustes. Não, cada um de vocês tem que trabalhar em benefício de cada um, em Cristo Jesus. Porque quando um desencarnar, você não vai agarradinho com o outro, seguro na mãozinha e fala, não desapego do você nunca, não? Estão fazendo entendedor, fofó? Essa é Deus. Se vocês viveu 50 anos junto, às vezes no desencarne, vocês separa e vive mais 50 anos separados, sim. Depende de cada um. Evolução de cada um de vocês em Cristo Jesus. Mas faça, meus filhos. Faça por vocês, faça pelo próximo em Cristo Jesus. Graças. Os faltosos desta doutrina. Muito cuidado. Porque lá fora vocês são presa fácil por essas forças que ora você tem a rondar em Cristo Jesus. Depois as coisas lá fora acontecem, sim, e quer julgar a doutrina. A doutrina é culpada, a doutrina é isso, a doutrina é aquilo, mas ele não fez pensar, raciocinar o que ele está fazendo para ser ajudado em Cristo Jesus, enfim. Vem na sua ignorância, ele se falta, ele não se vai, ele se vai levando assim as cositas como se deve.
As energias estão rondando, estão tomando de conta em Cristo Jesus. E quando chega o tempo, não, vem com essa nuvem negra em Cristo Jesus para ser manipulado. A espiritualidade manipula tudo isso com muito amor. Pode ter certeza disso. Mas às vezes vocês mesmo é culpado por não levar a coisa séria diante do Mestre Jesus. Enfim. Estão fazendo entendedor, fofão? Diante de atitudes, diante da blasfêmia, sim, em Cristo Jesus. Graças. Estão fazendo entendedor, fofão? Sim. Então faça por, quando o vovó faz trololô, faça por vós mesmos. É tudo isto, Zifio, corrigir tudo isso diante das vidas de vós mesmos, para vós mesmos passar para o próximo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças. Estão fazendo entendedor, fofão? Este grande semirombaririus, que é todo este povo mais unificado do que se está. Unidas forças em Cristo Jesus, num só pensamento, num só amor em Cristo Jesus. Graças. Vovó vai fazer um trololô um pouquinho de fio em Cristo Jesus, das falanges missionárias. Está na hora das falanges missionárias tomar os vossos guias, meus filhos. Em Cristo Jesus. Oxasaquá, o grande Simiromba de Deus tem terra. Se não teve bênção do ministro, por que ninguém manifestou para fazer um abatar? Está vendo como a espiritualidade pega cada um dos jaguares? Por que cada um não pensou em Cristo Jesus a montar um abatar em Cristo Jesus? É não? Está todo mundo de braço cruzado. É não? Esperando o grande Simiromba de Deus colocar o ouro e a prata na mão. É assim. Mas o que ele pensou em benefício de todo mundo? Tem pessoas doentes aqui em Cristo Jesus, tem pessoas com dores. E este abatar, na força da legião do Mestre Lázaro, ajuda-se muito, sim. Vós, Messias, já tem capacidade de não esperar pelo adjunto e montar os trabalhos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças. E todo mundo fica esperando, não. O que de los padres seta branca e que é a evolução de vós messeis? É fazer vós messeis manipular toda essa força, essas energias em Cristo Jesus, enfim. Graças. Tem gente que corre da cozinha do padre Rondinoco como se lá tivesse um irmão sofredor da pior espécie, né, meus irmãos? Fosse pegar cada um por rabo e torcer o rabo dele que ele sai correndo. É, não? Ninguém faz um chá, ninguém faz um café, isso faz parte. Ninguém quer entrar lá dentro para manipular uma alimentação, às vezes, tem condições. Tudo ali é manipulado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em benefício de cada um de vós mesmos, meus filhos. Em Cristo Jesus. Estão fazendo entendedor, fofó? Então, vovó está falando de todos os trabalhos, assim, da casa em Cristo Jesus, que tudo isso vai mudar. Graças. O que me ficar a noite toda hoje, não? Em Cristo Jesus, vocês ouvindo, fofó. E muito dos olhos abertos, assim. Porque lá fora, vocês ficam muito dos olhos abertos, não fica? Não? Às vezes, para bagunça, em Cristo Jesus, todo mundo está aceso, não é? Graças. Em Cristo Jesus. Então, tem que estar aceso para tudo, não? Graças a Deus, meus filhos. Em Cristo Jesus. Não é um puxão de orelha, não. É uma descontração da nega véia em Cristo Jesus. Estão fazendo, entendedor?
Então, as falanges missionárias, cada um toma seus postos em Cristo Jesus, meus filhos. Graças a Deus. Aquelas que têm poucas membros, única aquelas que têm as outras poucas, e numa só sintonia, sim, praticar os vossos trabalhos de demonstração em Cristo Jesus. Estão fazendo, entendedor, vovó? Os trabalhos que lhe competem, os trabalhos em Cristo Jesus que vós vocês têm o suficiente para ser realizado o corpo mediúnico. Não inventa mais do que isso, porque as energias ela vêm para ser manipulada. E se vós vocês inventarem mais do que isso, das pessoas que, né, Zé Filho, não tem membro suficiente para manipular, em Cristo Jesus, deixa quietinho. É assim, é com sabedoria em Cristo Jesus. Estão fazendo, entendedor, fofó? Graças a Deus. Vovó vai fazer trololô? Da maior falange que de los padres Seta Branca colocou. Isso já era escrito em Cristo Jesus, que são as Tupinambás. Quando a minha filha fez chegador, o grande Simiromba de Deus fez trololô, que a falange que ia crescer primeiro era as Tupinambás. E as Tupinambás têm quantias, sim, superando as outras, como foi dito em Cristo Jesus. Então, as Tupinambás, vamos parar de brincar de Tupinambás? Ele índio? Porque as Tupinambás, elas são as responsáveis pelo conjunto templário. Ou vocês esqueceram que as Tupinambás, elas fazem o social do templo. Vocês são as primeiras, vocês acham que carregar o Pai Seta Branca no plexo em Cristo Jesus, e graças a Deus, é só carregar o grande Simiromba e tabela diante das suas indumentárias, não. Tem as suas responsabilidades pelo que vovó fez trololô em Cristo Jesus. Que tudo isso que está acontecendo, as pessoas doentes que vão fazer chegador precisar de auxílio. Não só na parte física, como na parte espiritual, são as Tupinambás em Cristo Jesus que presta esta caridade. E tem Tupinambás que quer cruzar o braço em Cristo Jesus e ficar por isso mesmo. Não. Vai carregar. De uma tal forma, porque vocês estão numa manipulação de força em Cristo Jesus. Enfim. Vocês representam uma força terrena em Cristo Jesus. Isto sim. Hoje, nega véia, em Cristo Jesus, fez minha filha chamar uma cigana para estar manipulando essa força diante da contagem, que é um trabalho de libertação em Cristo Jesus junto a vós vocês. Então, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê, uma precisão em Cristo Jesus. Então, as Tupinambás é a social do templo. Pai Seta Branca confiou a missão nas Tupinambás de receber o público, de estar à frente da situação em Cristo Jesus e graças a Deus. Então, faça por vós vocês mesmos, porque tem muitas Tupinambás que precisam se libertar de muitas coisas também, em Cristo Jesus. Estão fazendo, entendedor, vovó? Sim. Não se esqueçam disso, as Tupinambás é a social do templo. Doa quem doer em Cristo Jesus. A espiritualidade não quer saber se minha filha fez ou deixou de fazer. Vós está dentro de uma falange, junto à vossa regente em Cristo Jesus, junto às vossas irmãs, assim. Junto às vossas irmãs, diante desta falange, à frente em Cristo Jesus, graças a Deus. Assim como as outras. Assim como as outras. Estão fazendo, entendedor, fofósse? Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor.
Então é assim que vocês vão parar de brincar de casinha de pai seta branca em Cristo Jesus. Porque aqueles que não sempre têm um jeito de ajudar, meu filho. Sempre tem, seja braçal, seja material, sempre tem um jeito de prestar a vossa caridade em Cristo Jesus. Ou não tem? Porque a casa está posta para ajudar qualquer um de vós, seja no espiritual ou seja no material. Que muitos aqui já foram ajudados também, tanto no espiritual como na parte física, em Cristo Jesus. Graça. Mas ser humano é complicado, às vezes, né? E filho esquece, não, das coisas boas e só lembra das coisas ruins. Não é assim? Então, lembra das boas também, e bem esse filho em Cristo Jesus. Graça. Estão fazendo entendedor, fofão? Isso faz parte do vosso sacerdócio. De cada um, não é só aqui ir dentro. Estão cansados, meus filhos? Trololô de vovó está incomodando? Não. Em Cristo Jesus? Graça. Entrou do portão lá dentro, aqui dentro. Eu quero todo mundo alegre e contente, na mesma vibração. Aqui vós não têm inimigos, sim? Porque vós trabalham em Cristo Jesus numa só vibração, numa só sintonia em Cristo Jesus. Não quero ninguém desfazendo de ninguém também, porque vós não sabem o que está por trás de tudo isso, sim? Em Cristo Jesus. Se não está bem, fica em Chopana. É melhor. Do que ficar aqui no conjunto templário recebendo forças e energias que não lhe competem. É não há? Estão fazendo, entendedor, vovó? Sim. Então, se a doutrina é amor, é com amor que vós têm que fazer chegador em Cristo Jesus. Graça. Ou vocês aprendem nesta nova evolução. Ou vocês constroem os vossos tijolinhos, sim, para que quando partir deste mundo para o outro, vós construir os vossos castelos em Cristo Jesus, enfim. Estão fazendo entendedor, fofó? Sim. Construa os vossos castelos em Cristo Jesus. Porque vós não sabem o que é de vós daqui a um segundo. Graça. E agradece sempre a Deus, de los padres seta brancas, enfim, em Cristo Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Por o resto só, é sim. Em Cristo Jesus. Graças a Deus. Salve Deus. Graças a Deus. Em Cristo Jesus. É isso.